Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 29 de setembro, quarta-feira, e a gente vai dar início à nossa monitoria hoje sobre o sistema muscular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar no site ou no Instagram, ou até mesmo nos comentários do YouTube e perguntar para a gente, tá bom? Vou começar a apresentar minha tela. Você me fala se está apresentando, Maria Eduarda, por favor. Ok. Vou só mutar meu microfone, porque é como você que vai começar. Certo. Boa noite, pessoal. Como a Manuela disse, hoje iremos falar sobre o sistema muscular. O sistema muscular são órgãos de locomoções, que é de uma extrema importância a eles. Ele fornece uma sustentação estática. O tecido muscular é de origem mesodérmica, sendo caracterizado principalmente de contrações e de extensão de suas células. Há basicamente três tipos de tecido muscular. Próximo. O tecido muscular ele é composto pelo tecido muscular liso, que podemos citar alguns órgãos, no caso, o estômago, o útero e o intestino. O tecido muscular estriado esquelético e o tecido estriado cardíaco, que no caso podemos citar o miocárdio. O músculo liso, ele é involuntário. O local deles, no caso, serão as vísceras, paredes dos vasos sanguíneos. A sua célula não é estriada. As células fusiformes, contração lenta, peristaltismo, que no caso são as paredes, podemos citar, do estômago. O músculo estriado cardíaco, ele é involuntário. O local que podemos citar é o coração. A célula estriada e com discos. Células alongadas e ramificadas. Contrações vigorosas e rítmicas. O músculo estriado esquelético, ele é voluntário. O local são as paredes do corpo e membros. São células estriadas transversais, células cilíndricas, multinucleadas, concentração vigorosa e rápida. A face muscular. Sua composição é de tecido conjuntivo. Sua função é recobrir todos os músculos. Ela evita atrito. Separa seus músculos em alguns compartimentos. Os septos intramusculares, eles são alguns prolongamentos internos da face.
que tem a função de separação dos músculos, que geralmente os septos eles se fundem aos ossos, que são separados em grupos musculares ou compartimentos. Próximo. Podemos citar 4 características do tecido muscular: estabilidade, contratibilidade, extensibilidade, elasticidade. Algumas funções do músculo, tais como produção dos movimentos corporais, estabilização das posições corporais, no caso são a postura, regulação do volume dos órgãos, o movimento de substância dentro do corpo e a produção de calor. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre origem e inserção. Tá conseguindo me ouvir, Maria Eduarda? Sim. Tá bom. Bom, o que seria então a origem e a inserção em um músculo? A origem vai ser sempre o ponto fixo, ou seja, é a parte que está localizada no osso e é um local que não está envolvido com o movimento, não se movimenta. Já a inserção é o ponto móvel, o local onde você vê o movimento. Esses pontos de origem e inserção, eles podem variar de acordo com o movimento que é executado. Por exemplo, sempre você vai definir o ponto de origem e inserção de um determinado músculo de acordo com o movimento que ele está sendo executado. Nesse slide aqui, a gente colocou o bíceps braquial. Vocês conseguem ver que ele possui a sua origem, aqui mais ou menos na região da cabeça do húmero, e o seu ponto de inserção, que é o ponto móvel, mais ou menos aqui na região da articulação do cotovelo, indo para a rádio ou para a ulna. Quando você faz um movimento com seu braço de flexão e extensão, esse músculo vai se movimentar onde? Na região do cotovelo. Aqui na região da cabeça do húmero não vai haver movimento. Então, aqui vai ser o ponto de origem e aqui vai ser o ponto de inserção. Seguindo. Seguindo após origem e inserção, a gente tem os componentes anatômicos, que são o ventre muscular. O que é o ventre muscular? É toda essa parte carnosa do músculo. É essa parte mais avantajada e é responsável pela contração, é o agente ativo do movimento. O tendão é essa parte mais esbranquiçada que se encontra nas extremidades dos músculos e são formadas por tecido conjuntivo denso, modelado, rico em fibras colágenas. Muita gente mistura a diferença de ligamento e tendão. Tendão sempre vai conectar músculo aos ossos ou músculo a músculo. Já o ligamento, ele vai conectar osso ao osso. Prestem bem atenção nessa parte, porque geralmente é um dos tópicos que o pessoal tem mais dificuldade, a diferença entre tendão e ligamento. Então, falando mais uma vez, só para ressaltar, tendão vai conectar músculo aos ossos e músculo a músculo. Já o ligamento sempre vai conectar osso ao osso. Classificação morfológica, então, dos nossos músculos estriados esqueléticos quanto à origem. A origem não é o ponto fixo, que não está relacionado com o movimento? Então, ele pode ser classificado em bíceps,
tríceps e quadríceps. Como que vai ser isso? Ele vai ser um bíceps quando ele possuir 2 pontos de origem, ou seja, 2 pontos onde não está associado com o movimento. O tríceps quando ele possui 3 pontos de origem. E já o quadríceps quando ele possui 4 pontos de origem. Um grande exemplo de músculo classificado de acordo com a classificação bíceps quanto à sua origem é o bíceps braquial. O tríceps, tríceps braquial e o quadríceps, o conjunto dos músculos vasto lateral, medial, reto femoral e vasto intermédio, que vai formar um músculo só que possui 4 pontos de origem. Classificação morfológica dos músculos estriados esqueléticos. De acordo com a sua inserção. Inserção é o ponto móvel, então ele pode ser classificado em unicaudado, bicaudado e policaudado. Ele vai ser unicaudado quando ele possui apenas um tendão inserido, quando possui um ponto de inserção. Um grande exemplo, o braquial. Ele pode ser bicaudado quando possui 2 tendões inseridos, ou seja, 2 pontos de inserção. E ele pode ser policaudado quando possui 3 ou mais tendões inseridos, o extensor longo dos dedos, ou seja, ele possui 3 ou mais pontos de inserção. Depois a gente tem a classificação morfológica dos músculos, de acordo com a sua forma e arranjo das fibras. De acordo com a disposição paralela das fibras musculares, eles são classificados em longo e largo. Na maioria das vezes, não sempre, os músculos longos são classificados também como fusiforme, ou seja, as suas fibras elas convergem quando estão próximas dos tendões. O seu comprimento e a largura se equivalem e a convergência das fibras musculares em direção aos tendões de origem e inserção. Vocês lembram quando a gente falava sobre um osso da classificação do tipo longo? Então, um músculo ele vai ser classificado quando longo, quando o seu comprimento e a sua largura não se equivalem. Um músculo largo, não sempre, mas quase todas as vezes, ele é classificado como leque. Por que que ele é largo? Geralmente, ele possui o seu comprimento, a sua largura, de tamanhos equivalentes, assim dizendo. Aqui, um exemplo de músculo longo, né? O fibular longo e o fibular curto. E um exemplo de músculo largo peitoral maior. Depois, a gente classifica os músculos de acordo com a disposição oblíqua das fibras musculares, que ele pode ser classificado em unipenado, bipenado e multipenado. Ele vai ser bipenado quando possuímos apenas um conjunto de fibras em uma única direção. Vai ser bipenado quando possui 2 conjuntos de fibras em direção opostas, em direções diferentes. Ai, perdi meu cursor aqui, achei. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de músculo unipenado. Vocês conseguem ver que a disposição das fibras estão apenas em um único conjunto, em uma única direção, sempre paralelas entre si. No bipenado, a gente já possui 2 conjuntos de fibras em direções opostas, em direções diferentes. E multipenado, quando a gente possui 3 ou mais, várias fibras associadas. Um grande exemplo de um músculo multipenado é o músculo deltoide. Depois, podemos classificar os músculos de acordo com a disposição circular das fibras. Um exemplo meio óbvio é o orbicular do olho e o orbicular da boca, que possui as suas fibras dispostas de forma circular, em torno da boca ou em torno do olho.
Depois, podemos classificar os músculos estriados esqueléticos de acordo com seus ventres musculares. O que são ventres? Eu falei lá atrás que os ventres musculares são aquela região mais carnosa dos músculos, que estão associada diretamente com o movimento. Então, o músculo vai ser classificado como monogástrico quando ele possui apenas um ventre. Digástrico, quando ele possui 2 ventres. E poligástrico, quando possui 3 ventres ou mais. O monogástrico, ele possui tendões nas suas extremidades. O digástrico possui um tendão intermediário, além dos tendões nas extremidades. Por quê? Para separar um ventre do outro. Assim também como o poligástrico, que possui vários tendões intermediários para separar os ventres uns dos outros. Seguindo, os nossos músculos podem ser classificados de acordo com a sua função: agonista, antagonista e sinergista. O músculo agonista é o principal, é aquele que participa diretamente do movimento, possui uma contração concêntrica. Um grande exemplo é o bíceps braquial e o braquial. O antagonista é aquele músculo que não participa do movimento, ele se opõe à ação do agonista. Um grande exemplo é o tríceps braquial. E o sinergista é aquele músculo que auxilia no movimento. Um grande exemplo, o músculo bráquio radial. Aqui na imagem, né, eu coloquei para vocês, quando você está fazendo um movimento de flexão, qual que é o músculo que fez ativamente, que participou diretamente do movimento? Foi o músculo bíceps braquial. O tríceps, ele funcionou como antagonista, ou seja, ele não participou, ele se opõe à ação do movimento. Se você fez um movimento de flexão, o que contraiu? O músculo bíceps braquial, enquanto o tríceps ele vai se relaxar. Agora, quando você faz um movimento de extensão, voltando o seu braço novamente, qual músculo que vai relaxar agora? O bíceps. Então, ele vai funcionar como antagonista. Então, o tríceps agora vai ser o agonista. Por quê? Porque vai ser ele que vai participar diretamente do movimento de extensão. Certo? Então, essa classificação é de acordo com o movimento que é executado, por exemplo. Igual eu acabei de citar. Quando você faz flexão, o agonista é o bíceps. Agora, quando você faz a extensão, o agonista vai ser o tríceps braquial. Então, tem que prestar muita atenção nisso. Já os músculos sinergistas, como eu disse, ele auxilia no movimento. Por exemplo, nessa imagem de baixo, quando você está fazendo um movimento de flexão, o músculo braquial vai ser o sinergista, porque ele vai auxiliar o bíceps braquial, que é o agonista, a fazer o movimento de flexão. Enquanto o tríceps braquial, que é o antagonista, que se opõe ao agonista, não participa do movimento. Está relaxado. Tranquilo? No mais, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato com a gente pelo Instagram ou pelo site do projeto. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que tenhamos conseguido sanar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só nos procurar e um grande abraço, pessoal. Até mais. Ficou perfeito.